galera, vocês vão ver que nessa aula aqui, ela faz muita interseção com a outra. Então, bora lá, pessoal. Trauma de face grave pode apresentar dificuldades significativas, esse cara estava lendo meu slide, né? Significativas no manejo das vias aéreas, tornando a ventilação, oxigenação por máscara e a intubação endotraqueal procedimentos complexos, em alguns casos impossíveis de serem realizados de forma convencional. O trauma facial pode causar sangramento, edema e acúmulo de secreções, o que aumenta a chance de obstrução, consequentemente o risco de regurgitação e aspiração. A instabilidade da coluna cervical pode dificultar a mobilização e o posicionamento do paciente, tornando a proteção da via aérea mais desafiadora. O sucesso no atendimento de pacientes com trauma de face grave depende fundamentalmente de um preparo inicial minucioso e de aplicação de forma técnica adequada. Esse slide vai resumir a palestra toda. São esses 4 pontos que a gente vai se deter. Como abordar essa via aérea? Alguns aspectos a gente tem que ter considerado, a gente tem uma base para entender o que a gente tem que fazer. Então, a natureza do trauma e o efeito na via aérea é importantíssimo. Se eu falar para você assim, esse cara aqui estava de capacete, bateu no chão, teve uma escoriação na mandíbula. Esse estava sem capacete, bateu numa quina do caminhão caçamba a 80 km por hora. É extremamente diferente. Potencial dificuldade na ventilação com bolsa, válvula, máscara e intubação orotraqueal. Isso aqui é perigoso porque a gente tem que ter arcabouço ósseo, você tem que ter estrutura para você aclopar bem a ventilação. Como é que você vai aclopar num trauma de face que está todo destruído? Trauma cervical associado então piorou, porque como é que você vai posicionar essa via aérea para você entubar esse paciente, para você manusear essa via aérea? Dificultando o posicionamento adequado. Risco de aspiração em conteúdos gástricos. A maioria dos traumas, quem aqui sai de casa, toma seu café da manhã, não é isso? Então, a gente sempre tem que partir do pressuposto que esse paciente vai ter conteúdo gástrico após o trauma. Então, o risco de aspiração de conteúdo gástrico, de secreção, de osso, de corpo estranho, de sangue é bem maior. E o sangramento significativo que impede a visualização das vias aéreas, podendo também causar choque circulatório. Então, galera, quais são os mecanismos relacionados à obstrução? Isso aqui é a principal classificação de fratura de face que a gente tem, que é a classificação de Lefort. Então, a gente tem o Lefort 1, Lefort 2 e o Lefort 3. Você percebe que o Lefort 1 é a disjunção dos dentes da maxila, praticamente. O 2 é maxila e nariz. E o 3 é praticamente disjunção da face do crânio. Então, no Lefort 2 e 3 é onde a gente vai ter mais esses mecanismos aqui, ó, do 1, 2, 3 e 4. Porque quando mais a fratura é complexa, mais eu tenho deslocamento posterior inferior de fraturas maxilares, deslocamento posterior de fratura mandibular instável. Essas duas aqui, você tem obstrução da nasofaringe e obstrução da orofaringe, hemorragia por feridas abertas nas vias aéreas e fraturas nasais. Você está entubando o cara lá, você faz a laringoscopia, tem um rio de sangue descendo, você não sabe de onde está vindo. Edema e deslocamento de estruturas adjacentes associadas ao trauma laringotraqueal. Então é sempre importante a gente lembrar do Lefort, que é uma classificação que a gente tem mais comum aí no trauma de face. Então, beleza, chegou o paciente com trauma, o que eu olho para ele? Às vezes o trauma, você olha e você fala, meu Deus, esse cara está com a cara destruída, é um paciente que tem comprometimento, mas tem alguns sinais que te traz para você ficar esperto. Quais são os sinais graves de comprometimento de via aérea? Ronco, galera, ronco, estridor, secreção acumulada. Já viu quando tem aquele paciente de rebaixamento do sensório, crise convulsiva, que ele fica... Isso é perda de patência de via aérea. Estresse respiratório importantíssimo, hemorragia de difícil controle, rebaixamento no vídeo de consciência. Eu acho que isso aqui, no comprometimento, sinais de via aérea, não são sinais complexos de se achar. Quando o paciente tem um comprometimento de via aérea, fica muito visível de você ver, sabe? Então, lembrar desses pontos aqui. Tá vendo o que eu estou falando? É isso. Isso aqui é um trauma de face complexo. Se você bater o olho nesse paciente aqui, com esse trauma de face, você acha que, não, eu preciso de um ronco, eu preciso de uma secreção para eu saber que esse cara precisa de entubar? É óbvio que esse cara tem que definir a via aérea. Não tem o que falar. O cara tem destruição total do arcabouço. Como é que você vai ventilar esse doente? Como que você ventila um doente desse? Como é que você vai fazer? Ele pode estar agitado? Como é que você vai fazer o cara agitado com essa fratura desse jeito aqui? Como é que eu vou ventilar ele?
Então a gente tem que saber os passos e o que a gente vai fazer para uma via aérea complexa dessa. Outra, tá vendo que essa aqui talvez a anatomia está melhor do que essa outra aqui? Aqui parece que isso aqui você consegue fazer alguma coisa, parece que eu consigo ventilar, parece que eu consigo colocar uma cânula de Guedel, não é? De cá você consegue? De cá você não consegue. Você tem dificuldade de saber o que é estrutura e o que é estrutura, né? Então, para a gente ter a importância de que, às vezes, o trauma é muito visível, mas às vezes também não pode ser. Então, você tem dois caminhos no trauma de face complexo. O tempo está ao seu favor, você tem condições, você tem tempo para abordar essa via aérea, o seu doente permite tempo para você abordar a via aérea, ou não, o tempo não está ao seu favor, você é forçado a agir. Esse cara chega para você, você percebe que ele está com estresse respiratório importantíssimo e que se você não fizer nada agora, ele vai entrar em parada cardiorrespiratória por causa disso. Então, você tem a situação que você é forçado a agir e a situação que você tem tempo para fazer as coisas. Deus, a gente sempre tem que rezar para sair de casa, para a gente ter tempo ao seu favor. Porque quando você estiver nessa ação aqui, confesso para você que não vai ser agradável. Então, vamos primeiro no tempo estar ao seu favor. Quando o tempo está ao seu favor, o que você pode fazer para esse paciente que chegou na sua sala de emergência, ou você está com ele na sua ambulância, para você tentar melhorar até ele entubar? Você entubar o paciente, você definir a via aérea. O que você pode fazer? É um paciente que você ganhou tempo, você percebeu que ele não é aquele paciente que vai morrer agora, que aparentemente ele tem uma patência de via aérea, mas você já está percebendo que ele tem sinais de comprometimento de via aérea. O que você pode fazer para você ter uma intubação segura? Pré-oxigenar, preparar material, tudo aqui, ó. Esse checklist aqui é do ATLS, ó, para otimizar a pré-intubação, posicionamento do seu paciente, monitorizar equipamento, drogas, reunir o time para ver quais são as estratégias que vocês vão fazer e o pós-intubação. O importante é esse, dá tempo para você identificar se você não conseguir intubar esse paciente, qual que vai ser o seu plano. O que eu trouxe aqui, pessoal? Todo mundo aqui que já leu o Rosen sabe desses mnemônicos e o Walls, que é o Roman, o Rhodes e o Smart. Por que eu trouxe esses mnemônicos? Ah, Miguel, mas é mnemônico, na via aérea eu vou estar fadigado lá e tudo, como é que eu vou fazer? Não, é só para você lembrar que tem via aérea de ventilação difícil, tem via aérea de dispositivos extraglóticos de difícil passagem e tem a via aérea cirúrgica difícil. Então, quando você está de frente a um trauma facial, você tem que ter noção que não é só a intubação que pode ser difícil. A ventilação aqui vai ser difícil? A ventilação aqui vai ser difícil? Vai. A passagem de uma máscara laríngea aqui vai ser fácil? Não vai. E a cricocirúrgica aqui vai ser tranquila? Entenderam? Então, quando você tem tempo, é bom você sempre avaliar para você saber onde você está pisando. Então, o que é o mnemônico Roman? É o mnemônico de ventilação por bolsa, válvula, máscara difícil. Lembra daquela gravura lá do paciente com a face toda destruída? Ele tem radiação ou resistência à ventilação? Ele pode ter resistência à ventilação pelas estruturas. Pode ter obstrução ou obesidade, obstrução por apneia do sono? Pode, ele tem obstrução. Dá para fazer malampate no camarada lá? Não dá. Ele tem dente? Não tem dente. Então, esse aqui, só de se olhar nele, você sabe que ele é de ventilação difícil. Dispositivo extraglótico. É praticamente a mesma coisa também, ó. Mas quando você bate no dispositivo extraglótico, você olha aqui no D, ó, distorção anatômica, que é o mais comum no trauma de face. Então, além do dispositivo extraglótico, olha a crico. Tudo aqui, ó, massa, abscesso, hematoma, distorção anatômica, obesidade, edema, tumor, tudo isso te mostra que a via aérea cirúrgica vai ser difícil. Então, no trauma facial, você pode encontrar a via aérea de difícil para intubar, para fazer a ventilação, para passar o dispositivo extraglótico e para fazer a cricocirúrgica. Então, é uma via aérea extremamente desafiadora. Se você abriu a porteira dessa via aérea, você tem que entrar preparado.
Então, beleza, quando eu estou falando de via aérea no trauma contuso, eu passo do pressuposto que esse paciente aqui, ó, eu consigo falar 100% que ele não tem um trauma cervical? Não. Vocês estão percebendo que esse paciente ele tem decúbito dorsal com a cabeceira elevada sem colar cervical? Porque disseram que quando tentaram pranchar ele lá, ele começou a obstruir a via aérea. Então, isso aqui já é o preparo para ele. E aí, lembrando que via aérea no trauma, que você já não consegue posicionar seu paciente adequadamente, associado a uma via aérea, um trauma de face todo destruído, você já está de frente a uma via aérea difícil. Se eu estou de frente a uma via aérea difícil, o que eu faço? Chamo por ajuda. Difícil, né, Lara, no SAMU, né? Às vezes, né? A ajuda é de Deus. Exatamente. Aí, olha que maravilha. Isso aqui eu vou detalhar melhor, forçado a agir. Depois eu vou mostrar para vocês as situações que você é forçado a agir. Que você não tem tempo de preparar nada, que você não tem tempo de buscar ajuda, que você tem que fazer agora. Então, vamos supor que você não está no tempo de forçado a agir, você tem tempo para ajudar esse paciente. Olha a primeira pergunta aqui que você vê no fluxograma. Ele tem falência de manter a oxigenação? Se ele tem falência de manter a oxigenação, aqui parte do pressuposto que ele sozinho não consegue ventilar. Se você tem essa falência, ó, você já está na via aérea falha. Aqui talvez você seja necessário agir. Não tenho. Eu tenho o dispositivo de bolsa, válvula, máscara, o dispositivo extraglóstico, foi sucesso, ok, eu ganho tempo. Não foi, olha qual que é o passo. É sequência rápida de intubação? O que está escrito aqui? É ou não é? Tá aqui, ó. Awake Look Intubation Successful. E aí, eu faço sequência rápida de intubação, eu não faço, intubação acordada, o que vocês acham? E aí, gente, vamos? Deixa eu colocar. Você está lá no paciente, você conseguiu ventilar ele por dispositivo bolsa, válvula, máscara, ele saturou 98%, você percebeu que você conseguiu fazer algum tipo de manobra, colocar alguma cânula orofaríngea que ele manteve a saturação, você conseguiu abrir a via aérea dele. Nesse momento, o que você faz? Eu intubo o paciente acordado, eu faço intubação de sequência rápida. O que eu posso fazer? O paciente está ventilando, você conseguiu ventilá-lo. Vai, Bárbara, fala. Acho que se você está conseguindo ventilar ele efetivamente, no pior das hipóteses, se você bloquear e não conseguir mudar, você pode resgatar uma ventilação. Ok, é uma hipótese, né? Deixa eu fazer uma perguntinha que uma vez fizeram perguntar. Intubação orotraqueal no trauma de face é contraindicação? Por quê? Me fizeram uma vez essa pergunta. Na verdade, me falaram. Eu já vi em algum lugar que intubação orotraqueal é contraindicação no trauma de face. Mas eu já escutei. O que acontece? A intubação orotraqueal deve ser o primeiro método a ser feito. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Ó? Se você está de frente a uma via aérea dessa que você conseguiu ventilar, meio caminho da sua vida você já andou, primo. Meio caminho você já andou para você e para o seu paciente. Você tem tempo. Então, você consegue fazer uma sequência rápida de intubação? Você pode tentar. Aí aqui que é um perigo que eu vou só citar e vou falar depois mais para frente, que é a intubação de sequência rápida em duplo passo, ou double step. Alguém já ouviu falar o que é isso? Então, continuemos. Depois eu falo dela. Então, o que é importante? É importante que você saber que você está de frente a uma via aérea difícil, que você tem que chamar ajuda se precisar ou se tiver condições, se você é forçado a agir ou não. Forçado a agir, a gente vai agir de novo, a gente vai olhar mais para frente. Aqui a gente não é forçado a agir. Então, se você não é forçado a agir, você vai fazer o que você treinou na via aérea normal, sempre tendo seu plano A, seu plano B, seu plano C e seu plano D. Plano A, intubação orotraqueal. Plano B, dispositivo extraglótico.
Plano C, posso chamar alguma pessoa? Plano D, via aérea cirúrgica. É isso. Então, sempre lembrar que você está declaradamente de frente a uma via aérea difícil quando você tem um trauma facial. Tá? E aí, também coloquei aqui da falência de via aérea. O que é a falência de via aérea? É quando você tentou entubar, não conseguiu. Você tentou passar um dispositivo extraglótico, você não conseguiu. Lembrando que o dispositivo extraglótico não é contraindicação no trauma facial. Tem alguns estudos falando que ele piora em alguns casos, mas são estudos que não têm um peso, uma robustez tão elevada e que se você passar uma máscara laríngea e o doente ventilar, você não resolveu até então o problema dele. Então, não existe isso de contraindicação ao dispositivo extraglótico. O próprio fluxograma do Walls traz, se você está de frente a uma falência de via aérea, que você não conseguiu entubar, você pode passar o dispositivo extraglótico. Tá vendo? Falência de manter a oxigenação, não consegui entubar, não estou conseguindo ventilar, o paciente está começando a desaturar, olha o que ele fala para você. Você pode tentar o dispositivo extraglótico ou você pode ir para a cricotireoidostomia. Beleza? Agora vamos no pior momento. Esse aqui é o pior momento que você tem que declarar que está tudo difícil na sua vida, que a economia também não está boa, está tudo difícil. O tempo não está ao seu favor, forçado a agir. O que é esse trem? A gente chega num conceito de via aérea crash airway. O que é crash airway? Que é você tem que ser forçado a agir. É quando você está de frente a um paciente em eminência de parada cardiorrespiratória, está agônico, com colapso circulatório, que não consegue manter a ventilação e a oxigenação. Nesse exato momento, você está de frente a uma crash airway, você tem que ser forçado a agir. Se você não agir agora, o doente vai entrar em parada cardiorrespiratória. Graças ao bom Senhor Jesus Cristo, esses pacientes são a minoria na emergência. Então, o que é uma... Olha, isso aqui é muito fluxograma. Infelizmente, é fluxograma porque você tem que saber o que você está fazendo. São passos que você vai tomando, são passos que você vai fazendo na sua tomada de decisão. Então, você declarou a via aérea, crash airway. Aí a primeira pergunta que ele sempre faz, vai manter a oxigenação? Se você consegue manter a oxigenação, sim, não é quer dizer que o cara está em crash airway, que já pega o tubo aí, já pega os trens, esquece da GEDEL, esquece da ventilação bolsa, válvula, máscara, esquece do dispositivo extraglótico. Não, não é isso. É porque o tempo até você fazer essas intervenções talvez seja muito diminuto. Então, ele sempre começa para você, se ele mantém a oxigenação, a intubação na primeira tentativa foi um sucesso? Vamos dizer que não foi. Ele está ele não consegue, você não consegue manter a ventilação por bolsa, válvula, máscara? Sim, você está de frente a uma via aérea falha. A via aérea falha é aquele mesmo. Ou eu passo o dispositivo extraglótico, ok, ou eu vou ter que ir para a via aérea cirúrgica. Então, sempre a sua cabeça tem assim, chegou uma via aérea de trauma facial. Eu consigo ventilar o paciente? Consigo fazer manobras de via aérea básica? Consigo ventilar com bolsa, válvula, máscara? Consigo, ok, você ganhou tempo. O paciente chegou, eu consigo fazer as manobras de via aérea básica, consigo ventilar ele? Não consigo. Beleza, agora você está no momento de via aérea falha, aí agora é o perigo. E se o seu paciente, na via aérea, no crash airway, você não consegue ventilá-lo, você tentou abrir a via aérea, colocar um dispositivo, não conseguiu, olha o que ele fala para você fazer, ó, succinilcolina, 2 mg sozinha e uma tentativa de intubação. Isso é o conceito de crash airway. Você tenta ventilar, se você não conseguiu, você vai curarizá-lo e tentar a sua intubação. Mas professor Miguel, olha só, como é que eu faço aqui, ó? E se for isso aqui, que está tudo destruído, como é que eu vou laringoscopar isso aqui, né? Então é uma decisão difícil, é uma tomada de decisão difícil, por isso que está na via aérea difícil. Por isso que está no conceito de crash airway, tá? Se eu faço a succinilcolina, chegou, não consegui ventilar, não consegui, fiz a succinilcolina na crash airway, não consegui, via aérea falha. Dispositivo extraglótico, vou tentar uma cricotireoidostomia. Se eu conseguir, graças a Deus, você conseguiu. Entendeu a diferença?
O problema é que o paciente da crash airway é aquele cara que ele vai chegar em iminência de parada, vai chegar em choque circulatório profundo, que você vai ter pouco tempo. Mas em si, por si só, não muda o que você tem que fazer. Sempre parte do mais básico para o mais avançado. Então, quais são as técnicas para abordagem adequada? Vocês acham que a abordagem adequada, talvez, para esse paciente aqui, ó, seria uma sequência rápida de intubação? Seria uma intubação acordada? O que vocês achariam? Vai falar, ué. Depende de muita coisa, não é isso? Depende de muita coisa. Então, são vários fatores, né? Então, você tem que jogar na balança. Mas é por isso que eu falo, como são vários fatores, se você pormenorizar o seu pensamento e colocar etapas que se repetem e que são suscetíveis por cada vez mais sendo avançadas do que a anterior, você vai conseguir colocar na sua cabeça um padrão. E conseguindo colocar um padrão na sua cabeça, você não vai ficar tão solto, tão disperso nessa via aérea. Então, beleza. Técnicas para abordagem adequada. Ó, primeiro, equipamentos e manobras para suporte básico da via aérea. Galera, um ambuzinho, uma cânula de orofaringe faz milagre. É muito bom. Intubação assistida por drogas. A importância do duplo passo e da técnica de Salade, que eu vou falar dela também. O que é esse duplo passo? Esse duplo passo chegou esse trauma de face, eu já estou com meu material preparado, tomei a decisão que eu vou fazer uma intubação orotraqueal. Se eu tenho um cirurgião dentro da minha sala, eu falei, filho, chega aqui comigo, ó, eu vou intubar esse paciente agora, nós vamos bloquear ele, se eu não conseguir, vai ser uma tentativa só, é um trauma facial complexo, você pode, por gentileza, estar aqui caso a gente precise de uma via aérea cirúrgica? Ele, claro, eu posso. Esse é o duplo passo ou double step, eu vou intubar já sabendo que pode ser uma via aérea que eu vou falhar e que eu tenho um plano de escape que está do meu lado preparado para fazer uma via aérea cirúrgica. Nesse tipo de paciente, isso aqui, ó, eu acho que deve ser regra. Tem que estar, se você tem essa condição no seu hospital, você tem que deixar isso pronto. No pré-hospitalar, numa UPA, é um pouco mais difícil. Talvez você não vai ter um cirurgião para te ajudar. Então, por isso que você tem que saber, pelo menos, o básico de via aérea cirúrgica. Porque você pode ser acionado, você ter que tentar entubar, não conseguir, e ter que fazer a via aérea cirúrgica. Salade. O que é salade, galera? Alguém sabe o que é salade? Todo mundo já viu esse termo? Já viu, Jéssica? Salade? Cadê o povo? Todo mundo sabe o que é salade? Então, o que é salade? Para de cochichar, fala. Não tá falando não. O que é, Bárbara? Fala. Não precisa falar, eu só quero saber o que é. Mas tem uma técnica, né? Então vamos lá, passar. Além disso, né, a gente tem a delay sequence intubation, a chance do paciente com trauma chegar agitado do trauma facial é grande. Intubação acordada com topicalização da via aérea e a técnica de Kobe. Isso aqui você tem que ter tempo, não tem como fazer isso aqui no forçado a agir. Então tem que ser o paciente que você tem tempo para fazer isso, que ele vai tolerar para você conseguir fazer. Esse é o problema da via aérea do trauma facial. Porque dependendo do trauma você não vai ter tempo. E a via aérea cirúrgica, que é a cricotireoidostomia. Então beleza, tá lá a técnica de Salade. Suction Assisted Laryngoscopy Airway Discontamination. Primeira coisa dessa técnica, o próprio nome fala, massivo, sangue massivo em via aérea, eu tenho que aspirá-lo para ver o buraquinho onde eu vou colocar o tubo. Então eu preciso de um catéter rígido para isso, não adianta ser aquela sondinha de fisioterapia, tem que ser um catéter rígido. O catéter rígido que a gente tem, que eles falam que é o catéter de Ducanto, que é o catéter rígido. Ele é bem grande, ele consegue tirar muita quantidade de sangue. Essa é a técnica. Laringoscópio. Você começa a aspirar, coloca dentro da boca do doente, vai introduzindo ele e de repente você passa o aspirador para o lado esquerdo, para não atrapalhar a sua visualização na laringoscopia. E aí você tenta entubar. Eu tenho um videozinho aqui que eu vou mostrar o que ele está fazendo. Como é que pode dar play aí, Andressa? Colocando o laringo, aí ele vem com o catéter rígido,
Quase entubou, né? Aí, olha onde ele coloca. Ele colocou no esôfago. Às vezes você pode colocar mais para trás, dependendo de onde vem o sangue. E aí ele faz a laringoscopia. O catéter fica sugando o sangue do lado esquerdo da sua mão, enquanto você tenta ver a via aérea. Tem um erro na técnica que ele fez. Alguém sabe me dizer o que aconteceu aqui? Que ele teve um erro aqui crasso. Alguém sabe me dizer o que foi? Volta o vídeo aí, Andressa. Alguém sabe dizer para mim o que foi? O que ele errou aí na intubação dele? A técnica de Salad foi adequada, mas ele fez uma coisa aí que não pode fazer. Hã? Não. Oi? Quer ver? Fica vendo aí. Vocês perceberam? É um pouco antes disso. Principalmente numa veia que está sangrando e traumatizada. O que ele fez de errado aí, pessoal? Volta mais, Andressa. Põe aqui, ó. Põe aqui, ó. Volta mais. Vai no início. Ó, eu vou mostrar o erro. Achou a via aérea. Não achou a via aérea? Achou a via aérea. Aí o que ele vai fazer agora? Ele perde a via aérea, pega o tubo e acha a via aérea de novo. Se você faz isso aqui num trauma com hemorragia massiva, a chance de você não achar a via aérea de novo é gigante. Eu entendo que é uma simulação, ele está sozinho, não tem ninguém para ajudá-lo. Mas a técnica correta seria, eu achei, eu visualizo, não tiro meu olho, me entrego o tubo. É isso que acontece. Isso numa via aérea com sangramento massivo, ele não pode achar a via aérea de novo. Entenderam a técnica de Salad? Então coloco o catéter, eu não tiro o catéter, eu deixo o catéter do lado esquerdo, para não atrapalhar minha visualização, entubo com o catéter aspirando. Intubação acordada, pessoal. Aqui você precisa de tempo. Nós vamos tentar deixar a manutenção do drive respiratório do paciente sem o perigo de desabamento das estruturas da via aérea, evoluindo para obstrução. Então, esse aqui é um guideline acho que é europeu, do Colégio Britânico de Anestesia. Ele traz como que se deve se comportar o posicionamento dos profissionais durante uma via aérea acordada. Sejam sinceros comigo, vocês vão ter isso aqui, ó. Carrinho de anestesia, o carrinho de parada, vai ter um segundo anestesista, um assistente, um operador. Vocês vão ter isso aqui? Na maioria das vezes não. Mas olha para você ver o tanto que é complexo esse tipo de coisa, que você tem que ter toda uma equipe, todo um preparo, todo um posicionamento para fazer intubação acordada. Então lembre-se, para eu fazer intubação acordada eu preciso de tempo. O paciente tem que tolerar isso. E vocês têm assim, alguém já estudou intubação acordada? Sabe quais são as drogas que usa, o que se faz? Alguém já parou para estudar intubação acordada? Sabe quais são as drogas que devem ser usadas? Quais são os passos? Mais ou menos. O que você já viu? Eu nunca vi uma intubação acordada. Mas você já estudou? Então, olha o que o guideline da anestesia traz para a gente. A primeira coisa que ele fala é para você fazer um anticialogogo. O que é isso, um anticialogogo? É para você diminuir a secreção na via aérea. O que a gente pode diminuir a secreção na via aérea que a gente tem no hospital, a pronta entrega? Tropina, o que mais? Tem outro? Buscopan. Buscopan também pode ajudar bastante. Fazer o Buscopan 10 minutinhos antes do procedimento. Depois que você faz o endoscopan, aí a gente entra na topicalização anestésica, que pode ser feito com a lidocaína 10%. Olha o que tem aqui, ó. Cocaína também. Lidocaína, galera, 10%. Tem um topicalizador que ele é para borrifar na via aérea. Você consegue, o doente coloca ele na boca e ele borrifa. Se você não tiver esse topicalizador no seu pronto-socorro, você pode pegar a lidocaína em gel. E com uma pazinha não, é um abaixador de língua, você pode ir indo, passando, como se fosse cimentar na via aérea a lidocaína. Até você vai só abaixando. Quanto mais vai anestesiando, você pode
encostando mais e mais, aprofundando na língua, até você conseguir ver que o seu doente consegue tolerar você baixar colocar o abaixador de língua até lá embaixo. Então isso você vai topicalizando. Mas pensa comigo, o cara está com trauma, você vai ter que mexer na via aérea dele, ele vai ter que ter patência de via aérea para isso. Então é onde a Andressa fala que entra talvez você ter que fazer um sedativo. Mas o sedativo aqui não é para você ter a perda do drive, é para você fazer uma ansiólise. Nesse caso a gente pode ter o midazolam, com doses mínimas de 1 mg, 0,5 mg, a dexmedetomidina, então ela também pode ser usada para isso. O propofol aqui, pessoal, a gente tem que ter uma parcimônia, porque a gente está lidando com trauma, a gente está lidando com uma via aérea que pode estar sangrando, então talvez ele não seja a melhor opção. O midazolam aqui nessa dose de ansiólise talvez seja uma boa opção. A ketamina aqui, eu vou falar dela no COBE. Então, na via aérea, na intubação acordada, anti-cialogogo, topicalização de via aérea, sedativo para ansiólise, e aqui eu tendo a não fazer com laringoscópio, eu tento a fazer com o videolaringo ou com o broncoscópio, que é o fibroscópio, na verdade, né? Que a gente consegue entrar com ele até na traqueia, tá? Eu sei que isso não é a nossa, geralmente você não vai encontrar esse aparelho em pronta entrega, mas talvez o videolaringo seja mais acessível. E a via aérea cirúrgica, pessoal? Quando você se fala de trauma de face, além de ser uma via aérea anatomicamente difícil, ela é uma via aérea psicologicamente difícil. Porque para você fazer um acrico, eu aposto aqui que não tem muito... Quem já fez um acrico aqui? Já viu fazer. Nossa, você tem uma experiência, né? Pois é. Você ficou confortável, tranquilo? Ele falou assim, depois dessa aqui eu vou comer um pão com manteiga aqui, tô de boa. Foi extremamente... Você fica numa adrenalina, você fica numa tensão muito grande, né? Então, além de ser uma via aérea difícil, ela é uma via aérea anatomicamente difícil, ela é uma via aérea psicologicamente difícil. Então, pessoal, essa aqui, agora o ATLS 11ª edição, traz essa técnica de crico que a gente já estudou há muito tempo nos outros livros, que já vem dizendo essa técnica. O que é a técnica? Palpar a cartilagem tireoide com a mão não dominante, seguro a cartilagem tireoide, começa a palpar e acha o Vzinho, a depressãozinha, que é a via aérea, que é a cartilagem cricoide. Eu gosto de fazer assim, fúrculo external, vou subindo, vou subindo, vou subindo. Primeiro valezinho que eu caio, eu estou na via aérea, na cricoide. Então é aqui. Como você vai conversar, o doente pode estar em agonia, ele vai tentar, isso aqui pode estar mexendo. Por isso que é importante você tentar segurar. Depois que segurei, palpei o local, eu venho com o bisturi, faço uma incisão longitudinal. Depois que eu faço a incisão, eu ainda palpo novamente, palpei a cricoide, faço a incisão horizontal na cricoide, e aqui é o pulo do gato. Às vezes você pode colocar o seu dedo, porque o cirurgião tem o olho no dedo, você está palpando, você sente, você pode achar o buraco. Ou você pode virar o cabo do bisturi e colocar e girar ele a 180 graus, 360 para largar e passar o tubo. Confesso para você que eu acho que para mim o dedo é melhor, porque o dedo eu sinto, eu sei onde eu estou. Não sei se com o cabo do bisturi eu conseguiria saber onde eu estou. Depois que eu faço isso, qual que é o número do tubo que eu vou colocar aqui? O que eu posso fazer de usar para levar meu tubo até a traqueia? Quem falou? Buge. O buge aqui vai ser um aliado severo seu. Achei o buraco que eu fiz com o meu dedo, mantenho o meu dedo e coloco o buge embaixo do meu dedo. Colocando o buge embaixo do meu dedo, eu tenho certeza que ele entrou dentro do buraco. Porque se eu tirar meu dedo e passar o buge, eu posso fazer falso pertuito. Passei o buge, qual que é o número do tubo que eu insiro aqui? 6. Tubo 6, 5,5. Não o tubo 8,5 que eu vou colocar na via aérea do doente, né? É fácil os passos, pessoal, é fácil, mas não é fácil o momento que você vai estar. Você vai estar com a descarga adrenética, você pode ter distorção anatômica importante.
E lembrando, galera, que se o cara chegar com trauma facial e esse trauma facial estender para o pescoço, se o trauma for abaixo da cartilagem cricoide, você está enrolado. Que aí talvez a via aérea cirúrgica já não vai ser mais crico, talvez tenha que ser um atraque de emergência. Beleza? Uma aula mais pequena, que eu acho que aqui cabe mais discussão. Pontos importantes. Via aérea difícil, antecipe o problema e prepare-se antes que ele aconteça. Priorize o manejo da via aérea com cautela. A intubação oral é geralmente o método preferido, mas esteja preparado para técnicas alternativas. Gerencie lesões associadas. Certifique-se de que a imobilização da coluna cervical seja mantida o tempo todo. A presença de sangramento severo do rosto ou nariz também pode obscurecer a visão para intubação e exigir uma intervenção precoce para controlar. Reconheça o cenário, não intubo, não ventilo. Outra técnica que é importante, que agora eu esqueci de falar, que é o COBE. O que é o COBE? O COBE é Ketamine Only Briefing. Eu já fiz ela 3 vezes na minha vida e as 3 vezes deu muito certo. Eu dissocio o paciente com a ketamina 0,5 mg quilo. No dissociar, ele consegue manter o drive respiratório dele. E nesse momento eu posso fazer uma intubação com videolaringo ou com fibroscópio. Lembrando que a chance de eu ter um laringoespasmo é enorme, então tenha seu bloqueador neuromuscular preparado para você fazer essa técnica. Que às vezes, já aconteceu comigo de eu passar o buge, eu vi a corda vocal fazendo assim no buge. Só que a succinilcolina estava pronta, fiz a succinilcolina, relaxou, consegui passar o tubo. A última que aconteceu isso comigo foi um paciente que tinha uma artrodese cervical e ele era tetraplégico, ele broncoaspirou. Chegou saturando 65%. E aí a gente fez a ketamine only briefing e ele fez laringoespasmo comigo. Só que aí a gente já tinha a succinilcolina preparada. Então lembra, a ketamine only briefing é só a ketamina que você usa. Às vezes não há necessidade de topicalização da via aérea, mas lembre-se, a chance de laringoespasmo é maior. E é isso, pessoal.